Boa tarde para quem está chegando. Vou anotar aqui o nome da live. Boa tarde, tô fixando aqui o título da live. Tentando fixar o título da live no momento. Não tô conseguindo fixar. Deixa eu tentar novamente. Deixa eu ver se vai. Tô tentando fixar o título. O tema, né? Não vai. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá bom o áudio? Tá bom, tá enxergando direitinho, tá boa a conexão. Boa tarde para quem tá chegando. Aos poucos as pessoas vão entrando. Queria dizer, se vocês conhecerem alguém que possa se interessar pela temática, vocês podem enviar nesse aviãozinho que tem aí embaixo para convidar a pessoa para participar. E dizer que essa live, a intenção da live é fazer um bate-papo. Já teve a semana passada uma sobre maternidade e dessa semana sobre ansiedade, o que é e como identificar. A intenção é fazer esse bate-papo, trazer uma questão, trazer informações e que a gente possa trocar um pouco. A intenção não é que seja uma live de 1 hora, mas que seja um encontro mais curto, né? Minha intenção é que seja uns 30 minutos, mas depende do rendimento. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, que está aqui online, e quem vai assistir depois também, obrigada por assistir, e espero que seja um momento proveitoso para vocês também. E eu queria começar, eu vou às vezes olhar para cá porque eu fiz um roteiro para me basear e não esquecer das coisas que eu acho importante comentar com vocês. E aí eu queria saber o que é que vocês entendem, o que é que vocês, quando vocês pensam em ansiedade, quando vocês lembram de ansiedade, qual é a primeira palavra que vem na mente de vocês, ou qual é o sintoma, a primeira sensação que vocês conseguem lembrar? Se alguém puder digitar nos comentários. Tá ruim o áudio? Tá baixo, é? Tá ruim o áudio? Deixa eu pegar um fone. Tá com ruído, tá bom? O ruído deve ser o ar-condicionado. Tá. A Lara colocou nervosismo como uma palavra, uma sensação que vem na mente dela. Alguém mais tem alguma coisa que lembra quando pensa em ansiedade? Quando a gente pensa assim, a gente ouve muito a palavra inquietação, nervosismo,
trêmulo. Então, a ansiedade ela é uma emoção bem complexa. Ela não envolve apenas aspectos emocionais, afetivos, né? Ela envolve outros aspectos que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje aqui. Mas geralmente a gente escuta as pessoas dizerem que está ansioso. Eu estou muito ansioso, eu vivo ansioso. E aí entra muita coisa nesse balaio, né? Entra muita coisa nessa cesta e a gente às vezes acaba rotulando a sensação, a emoção que está sentindo sob o mesmo título, o mesmo nome. E muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é, por exemplo, a ansiedade, ou quando você está triste, quando está com raiva, quando está com medo. A gente às vezes acaba não sabendo diferenciar, porque até é uma questão educacional no sentido das emoções, né? A gente é pouco estimulado a entender e a falar e a expressar as emoções desde criança. E aí, a gente às vezes quando pensa em ansiedade, a gente pensa somente nos aspectos negativos dela, como se a ansiedade pudesse ser exterminada e devesse ser eliminada da vida da gente. Mas isso é uma pretensão irreal. Por quê? Porque a ansiedade ela faz parte da vida da gente e ela é natural e ela é adaptativa. O que é que isso quer dizer? Que ela é um mecanismo que faz com que a gente consiga sobreviver e conseguisse sobreviver desde os primórdios, desde os tempos antigos, quando era necessário que as pessoas que moravam nas savanas e as pessoas que vieram, os nossos antepassados, conseguissem se livrar. Então, quando a pessoa estava, por exemplo, num ambiente aberto, era necessário que a pessoa estivesse atenta para vigiar, para detectar o perigo a tempo para poder se salvar. Então, a ansiedade está muito relacionada à questão da sobrevivência, à questão da segurança. A pessoa tenta estar seguro e por isso ela às vezes fica muito hipervigilante. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Então, sentir ansiedade não é prejudicial. Não é ruim sentir ansiedade. O problema é quando a ansiedade começa a atrapalhar a vida da gente, começa a limitar a vida da gente. Aí sim ela se torna problemática, porque ela vai começar a podar e a cercear a nossa liberdade. Ela vai começar a atrapalhar mesmo. E aí não é só... Ela acaba não nos afetando somente. Ela afeta também a vida de quem convive com a gente em outros espaços e acaba até nos tornando refém dela. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é um dado que eu acho bem alarmante, porque é muita coisa. Você liderar o ranking da ansiedade, assim, dos países mais ansiosos, de transtorno de ansiedade, é muito sério. É um problema de saúde pública. E muitas vezes, por ser um sentimento, uma emoção, uma coisa que a gente trata tão cotidianamente, a gente acaba não dando valor e não cuidando das pessoas que sofrem de ansiedade como elas deveriam. E às vezes até as outras pessoas não entendem, quem não tem conhecimento não entende que aquilo é real, que aquilo não é mensurável. Como eu postei essa semana, não existe um ansiômetro, né? Não existe um termômetro, uma coisinha que você possa medir, aferir a ansiedade. Você não tem como comprovar que você está ansioso, você sente, e aí às vezes a dificuldade é de lidar com outras pessoas que não entendem, ou às vezes até que não acreditam, né, que você está sentindo aquilo. Então, apesar de ser um problema de saúde pública, junto com a depressão também, assim, é bem alto o número de pessoas depressivas aqui no Brasil, mas infelizmente ainda não é recebida a atenção. E além da questão como é que se diz? Além da questão desses problemas interpessoais, tem a questão também de gasto, né, para a saúde pública, porque as pessoas ansiosas costumam usar mais os serviços de saúde. São as pessoas que mais visitam as emergências, que mais visitam os pronto-atendimentos, que mais procuram médicos cardiologistas e outros médicos assim de saúde da família, os médicos de atenção primária, para saber daqueles sintomas. Então, muitas vezes são os médicos que estão na ponta que vão receber essas pessoas. E aí, parte também da sensibilidade do médico, né? Da questão da sensibilidade mesmo na anamnese, nessa entrevista, de perceber essa questão da ansiedade e de encaminhar. Mas como eu estava falando no começo, a ansiedade ela não se resume a transtornos de ansiedade, né?
ela é adaptativa e todos nós temos. Por exemplo, se eu não tivesse ansiedade e quando eu fosse atravessar a rua, se eu não sentisse medo, eu não iria prestar atenção nos dois lados da rua, porque eu iria atravessar de uma vez só. Então, assim, ela ajuda a gente a sobreviver e a ficar em segurança. E aí, a ansiedade, ela está muito relacionada ao medo. O medo, ele é uma resposta adaptativa, saudável a uma ameaça presente ou a estabilidade da pessoa. Então, eu vejo uma situação e vou julgar ela, vou avaliar e vou ver ela como uma ameaça para a minha vida, para a minha pessoa e vou sentir medo. E aí, ele é um processo cognitivo. Cognitivo é tudo aquilo que tem a ver com pensamento. Eu vejo a situação, vou avaliar. Aquela situação é perigosa? Sim. Então, eu posso sentir medo se ela for perigosa para mim. E aí, quando ele vai ser desadaptativo, quando o gatilho, quando ele é ativado por coisas menores, ou quando ele é recorrentemente ativado. Então, as pessoas que sofrem de ansiedade, ela não vai sentir ansiedade, por exemplo, somente quando ela for viajar de avião. Pode ser que ela sinta nessa situação, mas ela pode sentir em outras situações cotidianas. Por isso que eu falei anteriormente que a ansiedade acaba limitando a vida da pessoa que sofre com ela quando ela se torna clínica, que é, no caso, quando ela merece uma atenção e um tratamento psicoterápico ou com psiquiatra. E eu acho que é importante a gente pensar também, a gente avaliar que muitas pessoas têm preconceito ainda com a psicoterapia, mas principalmente com a psiquiatria, em relação à medicação, né? Mas é uma questão de qualidade de vida também, você saber, por exemplo, quando a gente está com problema cardíaco, com problema no estômago, com problema no intestino, a gente vai para o médico especialista, ele passa o remédio e a gente toma. Quando é uma questão psiquiátrica, falo já, Luca, de alguns gatilhos. Quando é uma questão psiquiátrica, é a mesma coisa, mas a gente, talvez, tem a questão do preconceito, mas por não ver, por não mensurar, a gente tem muito essa questão de querer medir as coisas, né? Ela não é valorada, ela não é vista como importante. E aí é mais um peso na vida de quem sofre com esse transtorno de ansiedade. Além de todo o estigma, de todo o preconceito, tem a questão da aceitação, a questão da informação de quem está ao redor. Então eu acho que é muito importante a gente, quanto mais informações a gente tiver, e aí eu estou usando esse Instagram como uma ferramenta de propagação de conhecimento, assim, de informação, para ajudar mais pessoas que podem usar essa rede social como uma forma de conhecimento para ajudar não só assim, mas a outras pessoas. Então, quando a gente pode ver, é importante a gente avaliar se essa ansiedade ela é normal ou se ela está fugindo do que a gente pode considerar normalidade, né? E aí é importante a gente ver alguns fatores. Eu listei aqui 5 para falar com vocês. A cognição disfuncional, a pessoa vê o perigo e a pessoa faz uma avaliação errônea no sentido de que para aquela pessoa é perigoso, a situação é perigosa e ela é uma ameaça. Mas para quem está ao redor, ela não é uma situação ameaçadora. Por exemplo, se eu estou andando na rua e vem um cachorro gigante, um cachorro grande, é normal que qualquer pessoa, o cachorro vem correndo, salivando, é normal que uma pessoa que está sozinha numa rua com o cachorro vindo na sua direção, sinta medo. Agora, se eu estou numa rua e está passando uma pessoa, por exemplo, com um cachorro poodle ou um cachorro pequenininho numa coleira com o dono, não é natural que a pessoa sinta medo nessa situação. Então, a pessoa faz uma avaliação, aumenta a ameaça, ela é aumentada em relação àquele perigo. Então, ela faz uma avaliação que a gente chama de errônea em relação à situação. E aí, também tem a questão do funcionamento prejudicado, que ela tem uma interferência grande, a ansiedade tem interferência grande na rotina da pessoa. Porque a ansiedade está relacionada a coisas cotidianas. A gente, por exemplo, se eu tenho um problema no joelho, eu posso ficar impossibilitada, boa tarde para quem está chegando agora, eu posso ficar impossibilitada de fazer uma atividade física, por exemplo.
Mas se eu sofro de uma ansiedade com um nível mais clínico, com um nível maior, eu posso me sentir impossibilitada, por exemplo, de ir numa padaria, de dirigir um carro, de levar o filho na escola, de fazer coisas cotidianas. Então é importante e é interessante que a gente avalie essa interferência no funcionamento da pessoa no cotidiano, né? Então tem coisas, por exemplo, relacionadas ao trabalho. As pessoas, quando trabalham num trabalho que lida com outras pessoas, ela pode se sentir ansiosa, insegura em relação aos relacionamentos interpessoais. Isso pode interferir. E a ansiedade, ela tem uma questão muito estreita com outras questões que a gente pode falar em outro momento. É uma coisa besta, uma coisa pequena, ela pode se tornar grande. Ela se torna grande, né? Ela é vista como grande. E aí a gente vai ver um pouquinho que a ansiedade, ela tem uma relação com a questão de eu me sinto menor e eu me sinto incapaz, eu não me sinto competente para lidar com essa situação. Então é uma crença que a pessoa que tem ansiedade, uma das crenças que a pessoa que tem ansiedade nesse nível mais alto, ela tem sobre si. E aí outras questões que a gente vê no cotidiano, que a gente, às vezes as pessoas brincam e fazem piadas, elas trazem sim sofrimento significativo na vida dessas pessoas que sofrem com esse tipo de ansiedade. E aí, quando a pessoa também tem, é importante avaliar a manutenção. Por exemplo, falar em público é uma dificuldade para algumas pessoas. Para mim não é tranquilo estar falando no vídeo, fazendo uma live, mas eu resolvi enfrentar essa minha dificuldade. Então, terminando a live, pra mim é como se eu tivesse passado por aquela situação que me causa essa excitação do sistema nervoso, né? A pessoa fica mais ansiosa, fica mais atenta, fica mais na vigilância. Mas as pessoas que têm ansiedade, elas vivem na antecipação. A ansiedade, ela tem muita relação com a antecipação do futuro. Então, não é uma situação pontual que vai fazer com que a pessoa passe pela ansiedade. A pessoa ela fica durante muito tempo vivendo aquela inquietação, aquele nervosismo, aquela sensação de que ela está em constante ameaça, que a ameaça é iminente, que a ameaça está rondando ela. Então vocês imaginem o quanto é sofrido para uma pessoa viver nessa situação de constante ameaça, de constante perigo e de estar sempre atenta. Isso tem uma relação muito grande com a questão do estresse, com a questão de que a pessoa se sente cansada, porque isso gasta muita energia, estar atento a tudo, a todos e ao que pode acontecer de ruim comigo. Isso vai gastar muita energia da pessoa e a pessoa pode ficar mais propensa também a outras doenças e a outras coisas devido a essa hipervigilância e essa atenção constante a tudo que pode fazer mal a ela. Também tem a questão do alarme falso, que é o seguinte: as pessoas que têm esse nível mais alto de ansiedade, elas vão avaliar sinais, mas às vezes o sinal não é nem condizente com o que ela tem medo, mas a avaliação dela vai pender para isso, vai pender para essa coisa como uma situação de alarme. Por exemplo, pessoas que têm medo de aranha, vê uma aranha hiper venenosa, ela vai sentir medo. É normal a pessoa sentir medo de uma aranha venenosa. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem uma fobia específica à aranha, se ela vê uma teia de aranha, aquilo vai ser um gatilho para que ela tenha toda a reação de ansiedade. Então, o alarme de uma teia de aranha já é o suficiente. Então, isso corrobora, né, a questão que a gente está falando aqui, de que os estímulos são muitos no dia a dia. Ela não vai, é como se fosse uma onda, né? Ela não vai passar por aquilo e vai ficar bem. Ela mergulhou e ficou naquela ansiedade mais constantemente. E também ela tem a questão da hipersensibilidade a estímulo, que é isso também que eu falei, que ela vai ver as situações ameaçadoras mais constantemente e mais ameaçadoras do que realmente são. Então é importante avaliar esses 5 pontos, que é a cognição, ver a situação, ela é realmente isso que eu estou pensando, as pessoas, no meu caso, fariam isso, teriam esse tipo de reação, mas é importante a gente pensar
que quando eu estou sob uma crise de ansiedade, quando eu estou nesse movimento, eu não vou conseguir pensar racionalmente. Eu estou dominado pelas minhas emoções. Então, uma coisa que eu queria deixar para quem convive com alguém com esse tipo de ansiedade, não adianta dizer que é para ficar mais calmo. Não adianta dizer que não tem nada que não faça, que não tem ameaça, que não, a pessoa não vai, não racionalmente, ela não vai conseguir, tipo, digerir aquilo. Ela sabe que a ameaça não é daquele jeito, racionalmente, mas é fisiológico. Ela tá sentindo aquilo, então não tem como ela lutar contra o que ela tá sentindo. E muitas vezes até afasta ou dificulta a pessoa de desabafar, né, com quem tá próximo para falar disso que tá sentindo. Tá claro até aqui? Vocês querem colocar mais alguma coisa aqui nos comentários? Tô falando muito rápido. Então vou continuar. Como eu falei, né? A pessoa que sofre com ansiedade, ela precisa... O que é importante a gente pensar aqui, assim, a minha proposta, é a gente começar a entender mais do que a gente sente, do que a gente tá pensando, do que a gente passa. Então, quanto mais informações eu tiver, melhor, e mais argumentos, mais preparada eu vou estar para lidar com aquilo. Então, não só em relação a mim como paciente, mas a pessoas que convivem com a gente, né? Que eu posso estar ajudando tendo essas informações. Então, o importante para a gente entender, enfrentar um problema, é a gente conhecer aquele problema. Então, eu acho que é importante a gente começar a procurar formas de ajudar essas pessoas que estão próximas a gente. Uma questão também interessante é que a pessoa que sofre com ansiedade parece que ela nunca descansa, porque o cérebro está 24 horas nessa questão da vigilância. A pessoa com ansiedade geralmente tem dificuldade para dormir, porque não é apenas dizer vá dormir, deitou, dormiu. Os pensamentos estão ali recorrentes, o pensamento acelerado, muita coisa que eu ainda vou conversar aqui com vocês, mas a gente fica com o pensamento prejudicado e é muito em si. E se isso der errado, e se isso acontecer, e se fulaninho fizer isso, e se fulaninho fizer aquilo, e se amanhã eu for trabalhar e acontecer isso, se amanhã eu for para o médico e acontecer aquilo. E aí esses e se, às vezes nunca acontecem, mas eles sempre estão presentes. E quanto mais e se a gente pensa, quanto mais possibilidade a gente vai pensando na cabeça da pessoa que está pensando, quanto mais possibilidade eu penso, mais preparada eu estou para lidar quando essa possibilidade aparecer. Mas acontece justamente o contrário. Quanto mais eu penso, quanto mais coisas eu tento me programar, me estar preparado para enfrentar, mais ansioso eu fico, porque mais eu sinto que eu tenho mais coisas para me preocupar. Então é um ciclo vicioso que só tende a aumentar. Quanto mais em si, mais coisas vão aparecer. E aí, outra coisa interessante assim, que eu queria conversar com vocês é que a ansiedade, normalmente, quando ela está no nível clínico, quando é uma ansiedade que a gente precisa tratar, ela não vem sozinha. É comum que ela venha com outras comorbidades, que a gente chama, né? Que é outras doenças associadas, como, por exemplo, a depressão, o abuso de álcool e de outras drogas, uso de substância, né? E outros transtornos de ansiedade. Como vocês podem ter percebido, assim, pelo que eu falei, pelo que vocês já sabem, a questão da ansiedade, ela lida, a pessoa ansiosa tem muito a questão de uma visão pessimista do que vai acontecer na vida dela. Uma visão catastrófica do que vai acontecer. Não existe perigo pequeno, existem grandes catástrofes, existem ameaças gigantes que eu não consigo lidar com elas, que eu não vou conseguir. Então, a ansiedade tem relação com a autoestima baixa, com a questão da insegurança, da falta de segurança, com a questão de não saber lidar com as coisas. Eu sou sempre menor, eu sou sempre pequeno, a questão do desamparo, eu não tenho habilidades suficientes para lidar com aquilo, eu não sou capaz de lidar com aquilo, mesmo que anteriormente a pessoa tenha passado por aquela situação e tenha se saído bem na situação, mas a pessoa avalia como que não vai conseguir. Então esses pensamentos negativos
viver isso intensamente durante longo tempo vai contribuir também para que a pessoa esteja mais propenso a desenvolver um transtorno depressivo, né? Também é comum, mas as pesquisas não corroboram, elas não confirmam a questão entre a ansiedade causar a dependência de álcool. Muitas pessoas que são ansiosas costumam aliviar essa ansiedade usando o álcool como digamos, um remédio. E aí também fica nesse ciclo vicioso. Eu uso o álcool, minha ansiedade diminui, e aí eu sei que isso vai funcionar, e aí eu faço isso repetidamente e acabo me automedicando com esse tipo de adição, né? De compulsão não. De uso de substância. Eu uso álcool para me medicar, e aí isso é um problema sério. E a gente até viu isso comprovado na pandemia, o aumento do número de pessoas que está usando álcool por estar em casa, está mais fácil, aumentou o nível de ansiedade, aumentou as preocupações, a demanda. E tá em casa, muito show, né? Muita live, muita coisa para aproveitar. E aí a pessoa acabou aumentando o número de pessoas que usam álcool como um mecanismo para escapar, né? Fugir da realidade. E outros transtornos de ansiedade também são comuns. Então, geralmente, quem tem um transtorno de ansiedade vai trazer outro transtorno associado, porque eles estão muito parecidos à questão do que causa, né? E também tem a questão da hereditariedade. É comum que pessoas que tenham outras pessoas ansiosas na família tenham uma propensão a desenvolver a ansiedade. E outro dado interessante é a questão da ansiedade acometer mais mulheres. E aí as pesquisas são controversas em relação ao porquê acomete mais mulheres, porque tem mais mulheres ansiosas do que homens. Algumas pesquisas dizem... Obrigada, tia. Algumas pesquisas dizem que está associada à questão da valoração do que é importante para a mulher ser diferente para o homem. Por exemplo, tem que estar atento ao cuidado, tem que estar mais vigilante em relação a mais coisas. A mulher deve fazer isso, deve mais coisas em relação a dar essa resposta à sociedade. Então isso contribui, algumas pesquisas dizem isso, outras dizem que está relacionada à questão de gênero e ainda não há conclusão. Mas eu acho que é um dado interessante, importante da gente pensar. E aí, como eu falei no começo, quando a gente pensa em ansiedade, a ansiedade não é uma coisinha simples. Por exemplo, eu estou me sentindo ansiosa. Acabou-se. Não é isso. A ansiedade ela vai ter 4 vertentes. Ela vai ter 4 tipos de sintomas que eu posso sentir. Ela vai ter a questão fisiológica, a questão cognitiva, comportamental e afetiva. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, para eu entender o que é uma crise de ansiedade, ela vai começar na questão fisiológica, ela vai começar nas minhas sensações, no meu corpo. Então, por isso que eu falei anteriormente que não adianta dizer para a pessoa não ficar ansioso ou fique calmo quando tiver uma crise de pânico, fique calmo que está tudo bem, porque é o corpo da pessoa que está transformando as reações químicas naquelas sensações que a pessoa está sentindo. Então, por exemplo, quando eu estou sob ansiedade, vai aumentar alguns hormônios no meu corpo e ela vai ativar algumas coisas que eu vou sentir fisiologicamente nas minhas sensações. Por exemplo, a pessoa vai sentir palpitação, vai sentir o coração mais acelerado, a pressão cardíaca vai aumentar. E aí a pessoa pode estar achando que está tendo um infarto, né? Mas não é a questão da corrente sanguínea, né? O sangue vai sair quando a gente está sob ameaça, a gente tem a questão da luta ou fuga. E aí o corpo da gente vai se preparar para isso. Então ele faz essa reação. A gente começa a respirar mais curto, começa a respirar menos, e isso dá a sensação para a pessoa de falta de ar, de sufocamento, mas não é que ela está sentindo essa respiração dela mais curta. E aí por isso que é importante, uma das técnicas é a da respiração, para a pessoa conseguir respirar mais profundamente, para o sangue poder
o ar e o sangue poder circular com mais facilidade pelo corpo. A questão o sangue, ele vai, a questão da tensão muscular, a pessoa vai ficar mais tensa, os músculos vão ficar mais tensos, a boca vai ficar mais seca, porque a saliva vai parar de ser produzida, vai diminuir a produção. O estômago, tem a questão o estômago não consegue secretar o suco gástrico, né? O ácido que o estômago produz. Então a pessoa vai ter queimação, vai ter dor no estômago, a questão do intestino, a pessoa pode ter prisão de ventre ou pode ter uma diarreia. A pele vai ficar mais... o sangue vai sair das extremidades, né? Vai sair da pele e vai para os músculos para poder correr, porque, como eu falei, é uma questão fisiológica de lutar ou fugir. E aí a pessoa vai ficar pálida, vai ficar fria. Então tudo isso, imagine tudo isso na cabeça de uma pessoa, por exemplo, que está sentindo uma crise de pânico. A pessoa tem a sensação de que está tendo um ataque cardíaco e que vai morrer. Mas a questão do coração acelerar é porque vai aumentar os batimentos cardíacos, né? Então a sensação é que você pode, às vezes a pessoa numa crise de pânico vai achar que está infartando. E aí o que é importante pensar, por exemplo, numa crise de pânico, é que ela dura no máximo 30 minutos. Mas quando você está naquela situação, você não consegue raciocinar, né? E aí a pessoa vai achar que vai desmaiar, vai achar que está passando mal, que vai morrer. O grande medo das pessoas que têm crise de pânico é que vai morrer, que vai desmaiar. E aí muitas delas utilizam comportamentos de segurança, que depois a gente vai conversar. Não sei se hoje ou na próxima live, mas a gente vai conversar que as pessoas usam alguns comportamentos para poder enfrentar a situação. Um deles é o de segurança, que é andar sempre com alguém ou ter alguém para caso a pessoa passe mal, desmaie, ter alguém a quem recorrer. E isso pode se exacerbar tanto que a pessoa pode até deixar de sair de casa para não passar por isso. Evitar situações que desencadeiem esse tipo de reação para ela não passar por isso. E aí, esses são sintomas fisiológicos, né, que é o que acontece no corpo da gente. Então, por exemplo, quando eu vou falar em público para fazer essa live aqui, eu me sinto ansiosa, porque é uma situação de exposição, é uma situação de que eu não faço isso todo dia, eu estou me trabalhando, eu estou enfrentando essa minha dificuldade de exposição, mas eu não consigo controlar a reação que o meu corpo vai ter no momento em que eu me sentir ansiosa. Então eu já sei que quando eu estiver fazendo uma live eu vou sentir sede, eu vou ficar com a boca seca. Quando eu dava aula, eu sentia isso, então eu já tenho um copo de água aqui, já estou preparada para, se eu sentir sede, eu tomar água. Então, nessa questão da ansiedade, é importante a gente ter mecanismos de enfrentamento e saber que ela vai vir. Saber que é normal a gente sentir essa ansiedade. Mas o que é que eu vou fazer para enfrentar ela? Porque se eu deixar, ela vai sempre se agigantar, ela vai sempre se mostrar maior que eu, maior que minha capacidade. Então, assim, o que a gente trabalha na psicoterapia, o que é importante vocês saírem daqui pensando é que existem sim formas de a gente enfrentar essa ansiedade, esses medos, essas coisas que amedrontam, né? Existem formas de enfrentar. Quanto mais você deixar essas sensações, esse medo falar mais alto, mais vai ficar refém deles. Então, assim, em relação aos fisiológicos, é isso que a gente conversou. Aí tem os cognitivos, que é o que a gente pensa. Que eu não lembro mais o que vocês falaram no começo. Mas a gente pensa em quê? Medo de perder o controle, de ser incapaz, de não conseguir, de que não é bom o suficiente, de que tem gente melhor do que você fazendo aquilo. Você ter imagens, às vezes você passou por um evento traumático, vem a imagem da situação. Por exemplo, vou fazer uma live. Vou usar o exemplo da live, que é o que está mais comum para mim. Vou fazer uma live, eita, e agora? O que, é que pode acontecer na live? Aí eu posso pensar, pode faltar energia, pode não aparecer ninguém, pode meu celular descarregar, pode travar, pode acontecer várias coisas. E aí essa questão, como eu falei, né, do e se, ela pode fazer com que eu me paralise, com que eu não queira enfrentar a situação, ou ela pode me fazer pensar em formas de enfrentamento para aquela situação, né? E aí tem a dificuldade de raciocínio, a sensação de cabeça vazia,
a sensação de que eu não estou participando daquele evento. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação que a gente chama de desrealização ou despersonalização, que é quando parece que eu estou assistindo a minha pessoa naquele lugar, que a gente chama de, é comum quando a gente está com essa sensação de ansiedade, não estar presente no momento, né? A ansiedade tem muito disso, da questão da presença, de não estar no futuro, né? Não estou ali, estou no futuro. Em relação à abordagem, cada abordagem vai trabalhar de acordo com seus pressupostos, né? Quando a gente, eu não sei se todo mundo que está aqui já fez psicoterapia, mas na psicologia a gente tem várias psicologias, a gente tem várias formas de entender o funcionamento do ser humano, né? E aí tem várias abordagens. Atualmente, a terapia cognitivo-comportamental é a que tem mais evidências científicas de resolução e de efetividade no tratamento dos transtornos de ansiedade. Mas além da TCC, tem a Gestalt, tem a abordagem centrada na pessoa, tem a psicanálise. A questão da abordagem teórica vai muito da identificação do terapeuta, da pessoa, né, do psicólogo que atua. Qual é a abordagem que faz mais sentido para mim? Como é que eu acho que eu entendo melhor e como é que eu consigo entender melhor o funcionamento da pessoa? Aí o psicólogo vai escolher a abordagem dele. E o paciente também, às vezes, não se identifica com outra abordagem, mas em relação a evidências científicas, aqui tem mais evidência científica atualmente é a TCC. E aí também, voltando aqui para os sintomas, tem os sintomas comportamentais, que aí a Lara falou no começo, né? Acho que foi a Lara que falou trêmula, alguém falou nervosismo, e aí a gente vai... esses sintomas são os afetivos, a gente vai se sentir nervoso, vai se sentir ansioso, essa sensação de uma apreensão, né, constantemente. E os comportamentais, eu posso evitar o perigo, eu posso fugir do perigo, eu posso buscar comportamentos de segurança, eu posso me sentir mais agitado, inquieto, essa questão da hiperventilação, né, respirar com mais intensidade, respirar mais rapidamente, posso sentir dificuldade de raciocinar. Então, como vocês podem estar vendo, existe uma gama de sintomas e de fatores que estão associados à ansiedade. Dizer eu sou ansioso, eu estou ansioso, é muito pouco para o que a ansiedade significa na vida daquela pessoa. Então, eu acho que é importante a gente pensar de que forma eu posso estar presente, entender melhor a ansiedade ou estar disposto a escutar essa pessoa que está perto de mim, que sofre com isso. E aí, algumas crenças que dificultam, tô vendo a hora, algumas crenças que dificultam e até aumentam a questão da ansiedade, é que a pessoa às vezes pensa que não deveria se sentir ansioso, e aí, como eu falei, quanto mais você luta contra a ansiedade, mais ela aumenta, porque você acha que aquilo é como você está sentindo e as outras pessoas não. Algumas vezes você acha que não deveria estar sentindo. E aí você luta contra a ansiedade e a ansiedade só vai aumentar. Porque ela é como se fosse uma onda. Você vai ter que passar pela onda para poder sair dela. Senão essa onda só vai aumentar. Algumas pessoas têm vergonha de dizer que tem ansiedade. Tem vergonha de dizer que tem ansiedade naquela circunstância. E também é uma crença que acaba limitando, né? Tem a questão algumas pessoas acham que demonstrar ansiedade, principalmente em relação à questão da crise do pânico, tem medo de enlouquecer, tá relacionada à insanidade. Isso também é uma questão que acaba sendo mais sofrido para a pessoa que está sentindo aquilo. Algumas pessoas acham que a ansiedade é perigosa, e aí, apesar de ser ruim, de ser horrível sentir esse monte de coisa, de ser uma sensação desagradável, a ansiedade não é letal, ela não mata. Então, ela não vai trazer esse dano, ela não vai resultar em morte. Apesar de ser desagradável e de ser ruim passar por esses sintomas e sentir isso. E aí, algumas pessoas tentam se livrar da ansiedade, como se fosse uma coisa que eu posso jogar fora.
E não é assim. A gente pode desenvolver estratégias e habilidades para enfrentar, para entender e lidar com ela. E algumas pessoas querem ser racionais sempre, já que a ansiedade está relacionada à emoção, à forma de perceber e de interpretar a situação. Então a pessoa pode achar que eu preciso ser racional sempre. E isso é uma coisa irreal. Então essas tentativas que a pessoa tem de se adaptar e de querer fazer o que as outras pessoas fazem porque ela não consegue por causa da ansiedade. Então, querer controlar, ter vergonha, achar que está enlouquecendo, querer se livrar dela dessa forma só vai fazer exacerbar a ansiedade, só vai fazer aumentar e vai apresentar mais dificuldade para lidar com a ansiedade. E aí, uma questão que eu estava falando, como eu falei no começo, a ansiedade ela não está relacionada, é muito comum que a ansiedade, ela não... As pessoas que sofrem de ansiedade sofrem com ela durante tanto tempo que acham que sempre foram assim. É assim, não tem ninguém que possa me ajudar. E é triste a pessoa pensar que uma pessoa pode sentir tanta coisa assim e não procurar uma ajuda, às vezes por não saber que existem pessoas que podem ajudá-la, profissionais que podem ajudá-las a enfrentar esse tipo de doença, esse tipo de situação. Então, é importante a gente pensar, por exemplo, é impossível a gente ter certeza das coisas, mas a pessoa que é ansiosa, ela tem necessidade e a vontade de controlar as coisas para se sentir segura. E eu acho que a gente pode trabalhar estratégias e ensinar formas de fazer, da pessoa entender que ela pode mudar essas crenças dela. Ela não precisa estar no controle, ela não tem como controlar a situação. A vida não é previsível, mas eu posso lidar com essa previsibilidade. Então, uma das questões importantes na psicoterapia que a gente trabalha é a questão de desenvolver essas habilidades e de modificar esses pensamentos, a pessoa conseguir modificar esses pensamentos. Existe a ameaça, existe o perigo, mas eu consigo passar por eles, eu consigo lidar com eles. E aí a questão da psicoeducação, né? A questão da informação, a questão de entender e estar disposto a se entender, a entender essas coisas que causam sofrimento. O que não é bom e o que não é saudável é continuar sofrendo e continuar passando por isso, sem procurar ajuda profissional, sem procurar uma qualidade de vida, né? Como eu coloco em alguns posts, algumas postagens aqui, você não merece passar pela sua vida se limitando ou sofrendo com isso que tem tratamento. Então, quem tem uma dor de cabeça não vai passar a vida sentindo a dor de cabeça. Vai tomar um remédio, vai no médico, vai ver se é uma enxaqueca, vai ver se é um problema neurológico, vai procurar ajuda. Então, se você tem transtorno psicológico, se você tem dificuldades no seu cotidiano, se tem algum problema com regulação emocional, não consegue lidar com as emoções, problemas interpessoais, dentre outras coisas, por que não também procurar uma ajuda, procurar um profissional para orientar e trabalhar essas questões? Então, como eu falei, a intenção era que a live tivesse 30 minutos para não ser muito longa, mas eu já passei. E aí eu vou deixar para semana que vem, que a gente vai conversar sobre 4 princípios, 4 formas que que os pacientes que têm ansiedade mantêm e que só fazem exacerbar essa ansiedade, e 4 formas que a gente pode fazer para modificar esse tipo de crença, esse tipo de comportamento, para enfrentar melhor a ansiedade. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu possa responder hoje. E já deixar o convite para a semana que vem, para a gente se encontrar com essa mesma proposta e continuar a conversar sobre isso. Alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa? Não? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, que ficou até o final, quem chegou depois, quem vai assistir a live gravada.
Agradecer por ter ficado, espero que eu tenha contribuído com vocês, na vida de vocês. E que se vocês se interessarem em estar novamente aqui semana que vem pra gente continuar com essa conversa, estejam convidados. Eu só vou ver o horário ainda, mas eu vou divulgar, certo? Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Boa noite, até a próxima. Tchau. Obrigada.